sobre o brincar na constituição psíquica. E eu gostaria de ler assim os créditos da nossa palestrante, que são muito importantes. Camila Saboia é psicóloga, psicanalista, doutora em psicopatologia e psicanálise pela Universidade de Paris 7, pós-doutora em psicologia do desenvolvimento pela USP, é professora convidada do SED Sapiência, membro diretivo da CIPA e membro fundadora do Entrelacer, Psicanálise e Infância, membro filiada da SPP de São Paulo, né? Camila, nós estamos doidos para te ouvir, de modo que vamos passar logo a palavra a você. Obrigada, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Que ambiente tão gostoso esse, né? De tanto afeto, de tanto desejo aí de interlocução, de troca. Então, para mim é um enorme prazer realmente estar aqui podendo compor essa jornada anual do Círculo Brasileiro de Psicanálise. Gostaria de agradecer imensamente o convite da Melânia, da Vanessa, né? Da Milane, que foi diretamente, e sobretudo ao Wagner, que está aqui presente, né, que introduziu aí esse meu livro a vocês. Então, hoje, né, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu penso, né, o que eu tenho vivido na clínica, né, eu acho que o objetivo é a gente poder aqui ter esse espaço de reflexão juntos, né, dessa interlocução sobre o que a gente tem percebido nessa construção da parentalidade, né, no nosso trabalho cotidiano com esses bebês, com essas crianças, com os adultos, com os adolescentes e também digo com os adultos, né, fazendo gancho com a fala do Michel, que é esse infantil, né, desses pais que a gente também escuta o tempo inteiro. Então, é um enorme prazer e gostaria também, não sei quem é que quem vai me autorizar, porque eu trouxe, na verdade, uns slides para a gente poder. Deixa eu ver se já está autorizado. Vocês estão vendo agora? Já. Já, né? Já está autorizado. Eu trouxe uns slides para ter um roteiro da nossa discussão de hoje. Deixa eu só ajeitar aqui, que vai nos ajudar a ilustrar um pouquinho o percurso que eu vou fazer. Vocês estão vendo agora? Sim. O percurso que eu vou fazer sobre como pensar essa parentalidade a partir de alguns conceitos importantes hoje, tão caros, né, para a psicanálise contemporânea, que é o conceito da intersubjetividade, né? Como a gente pode percorrer para pensar e refletir sobre a parentalidade nos tempos atuais, partindo também dessa ideia do conceito da intersubjetividade. Então, eu parto um pouco, né, para a gente pensar sobre a parentalidade, eu parto, sobretudo, de como pensar essa construção desse laço mãe-bebê, né? Eu acho interessante a gente pensar que a parentalidade, né, ela é importante abordar a questão do processo da subjetivação da criança a partir da perspectiva da psicanálise contemporânea, na qual se pensa que a relação da construção objetal ocorre através da presença do objeto e não pela sua ausência, né? Aqui a gente tem uma perspectiva hoje muito atual dessa relação da construção do objeto, da criança, da subjetivação é a partir do interpsíquico, por isso dessa ideia da intersubjetividade. Então, aqui a ideia é a gente pensar que o objeto materno, ele reflete para o seu bebê um eco dos seus estados internos, sensoriais, então afetivos e pulsionais, que lhe fornece assim os referenciais para o seu processo subjetivo. E aqui eu parto de uma frase da Geneviève Agui, que é uma psicanalista francesa, com quem eu tive o privilégio de ser supervisionanda por alguns anos, onde ela diz que a construção subjetiva do bebê se dá pelo registro do interpessoal e não apenas do intrapsíquico.
o interpsíquico, que provavelmente sustenta e permite que os elementos intrapsíquicos se revelem. E aí eu acho que a gente tem, obviamente, que revisitar o Freud, onde ele é tão categórico ao afirmar, já no projeto, né, para uma psicologia científica, ali em 1895, né? Se alguém puder desligar os microfones, onde ele é tão categórico ali em 1895, né, no conceito, onde ele vai apresentar essa ideia desse desamparo arcaico do bebê. O bebê ele nasce com essa experiência do desamparo e a importância de ter a experiência de um encontro com o outro. Esse encontro com o outro é que vai permitir essa constituição psíquica do bebê. Então, Freud já afirmava isso, né, quando ele vai falar e apresentar o conceito, né, do Nembembens, onde ele vai dizer que seria, ele não é tão categórico, isso vocês viram até no meu livro, que ele não é tão categórico no sentido de afirmar de uma maneira ali tão clara que se trata do objeto materno, mas sim, é o objeto materno, esse encontro com o outro, embora esse papel do objeto materno, ele vai se transformando ali na obra do Freud. Então, eu acho que aqui é importante para a gente pensar no conceito da parentalidade, partir do conceito da importância do encontro do bebê com o outro, né? E aqui eu faço referência ao Freud, quando ele vai dizer do complexo do próximo, parece levar em consideração que a experiência da apropriação do corpo do bebê se constituiria graças aos atos expressivos de outrem, ou seja, graças à relação de identificação do bebê com o outro. O despertar do conhecimento é, portanto, devido à percepção de um outro. Suponhamos que o objeto percebido seja semelhante para o sujeito que recebe, ou seja, a um ser humano. O interesse teórico que ele suscita se explica ainda pelo fato de que é um objeto da mesma ordem daquele que trouxe para o sujeito sua primeira satisfação. É também seu primeiro desprazer, que foi para ele a primeira potência. Então, para se pensar o conceito de parentalidade, eu acho interessante revisitar essa passagem do Freud, onde ele vai, né, explicitar a importância do encontro com o outro semelhante, o outro segurador ou socorredor, para a constituição psíquica do bebê, para esse desamparo, né, dessa vivência de desamparo, que é isso que assombra, né, esse infantil mesmo dos adultos e desses pais, né, nessa função parental e dos adultos no próprio processo de análise, né, como a gente comentou ainda há pouco. Então eu proponho pensar que o conceito da intersubjetividade, que é um conceito hoje tão caro para a psicanálise, conceito que vem até da psicologia do desenvolvimento, mas que hoje traz tanto avanço para se pensar essa interlocução e essa importância dessa psicanálise pluridisciplinar no sentido de uma psicanálise que sim pode abrir perspectivas à medida que também tem um olhar mais amplo, com outras conexões, com outros campos de saberes, por exemplo, com a própria psicologia do desenvolvimento. Então, eu parto dessa ideia, né, de que esse conceito abre novas possibilidades para se pensar a construção da parentalidade, oferecendo novas ferramentas para se pensar a qualidade desse encontro inicial entre mãe e bebê. Eu acho que isso é fundamental, sobretudo para a gente pensar nessa psicanálise, na psicanálise contemporânea, mas na clínica contemporânea, onde a gente se depara cada vez mais com essa massificação dos diagnósticos e dessa fragilidade também dessas funções parentais, que buscam receitas que são tão, né, tão empechadas, como eu posso dizer, tão sobrecarregado com informações, né? E que isso permite, que é isso que a gente vai discutir mais para frente, do que é esse gap entre o bebê real, o filho real, e o filho idealizado, né?
Então, pensar a clínica da infância e do adolescente sobre a perspectiva da intersubjetividade amplia o lugar da escuta dos pais e, consequentemente, seu lugar no tratamento da criança e do adolescente. Por quê? À medida que eu parto da ideia de que a constituição psíquica do bebê se dá pelo interpsíquico, pelo interpessoal, é fundamental a gente repensar qual é o lugar dos pais no tratamento da criança. O lugar dos pais no tratamento da criança seria talvez possibilitar essa narrativa que se falhou nesse início do desenvolvimento do bebê. Então, ali a intersubjetividade, ela permite não só ver a criança a partir dos seus fantasmas, do seu modelo mais intrapsíquico, que corresponderia mais um modelo, né, da psicanálise mais clássica, mas o interpsíquico, onde é necessário ampliar o olhar daquela criança a partir tanto da vivência que ela tem com os pais, como também em outros espaços, como a própria escola. Então, isso é interessante porque, à medida que a gente põe esses pais na clínica, no tratamento, realizando sessões em conjuntas, poderia sim permitir possibilidades de reescrever uma história que talvez falhou-se ali nesse momento inicial, dessa narratividade inicial, que é isso que eu vou discutir mais para frente. Então, eu parto desse lugar, né? De pensar que haveria meios de pensar sobre o trabalho clínico com as crianças e adolescentes sem incluir os pais no tratamento. E quando eu digo incluir, não é só a escuta individualizada, mas também a proposta de realizar no set analítico essas vivências a partir de um olhar da díada, da dupla, do que acontece nessa construção desse diálogo tônico-emocional, nessas trocas relacionais no próprio setting. Então, acho que isso, né, a partir desse olhar da intersubjetividade, nos leva a pensar até o lugar dos pais no próprio tratamento da criança e o lugar dos pais também, né, é na escuta, né, na escuta e como coterapeuta, sobretudo com as crianças graves, no próprio tratamento, na própria sala. Os pais, é isso a Lazinha que fala muito com as crianças mais graves, onde a gente vai tentar reelaborar reescrever essa história que teve ali os seus desajustes, os seus desencontros, trazendo também esses pais para o setting analítico. Como podemos, então, pensar sobre a construção da parentalidade na nossa prática clínica? A intersubjetividade, né? Esse conceito que eu estou aqui, que vocês, né, muitos conhecem, obviamente, eu parto tanto da intersubjetividade primária, isso também eu descrevo lá no livro, que é a proposta, né, pelo Trevartani, que coloca ali muito em evidência o papel e a importância desses bebês, que eles nascem muito com algo já programado geneticamente, ele fala disso, quase inato mesmo do bebê, de ir ao encontro do outro, né? Como se houvesse mesmo não uma fome, um apetite do outro, das relações humanas e das trocas com o outro. Então, esse é um conceito que apresenta o Trevartani e que coloca muito em evidência que isso também nos ajuda a pensar sobre a perspectiva dessa parentalidade atual, de que os bebês, eles têm sim uma competência, eles são sim ativos nessa construção da relação objetal, né? E que isso também nos permite revisitar sobre o que um bebê, né, a partir dessa sua competência precoce, também ativa os fantasmas, né, dos pais. Que lugar é esse também a partir das próprias capacidades dos bebês que vão ressoar, que vão suscitar, né, fantasmas também dessa mãe, desse pai, nessa construção dessa parentalidade. Então é interessante aqui a gente observa, né, que o Trevartani, que
que não é psicanalista, né? Ele, na verdade, ele era um grande pesquisador da universidade lá na Escócia, onde ele vai analisar de uma maneira microscópica a relação a díade mãe e bebê, e a partir dessas observações que ele vai construir esse conceito dessa intersubjetividade primária. E ele vai também, a partir de pesquisas ali na década de 70, né? A descoberta de protoconversação forneceu-nos, né, a primeira prova de que a intersubjetividade humana tem potentes raízes inatas. Esse não é, no entanto, o primeiro estado do sistema. Os recém-nascidos são sensíveis à expressão humana desde que nascem. Então, a gente está aqui vendo as competências precoces do bebê, e a partir dessa perspectiva de considerar que os bebês tem sim uma competência precoce, qual seria esse papel na própria construção da parentalidade dos pais? Então, é interessante a gente pensar a parentalidade não apenas via, né, as, a, o investimento dos pais, mas o que acontece a partir desse encontro, a partir dessa díade, a partir tanto que o bebê envia para esses objetos parentais, como esses objetos parentais traduzem, metabolizam e devolvem para esse bebê, né? Então essa é um pouco essa perspectiva de pensar essa parentalidade via a mão dupla, né? E também Daniel Stern, né, que também não era psicanalista, ele, né, ele era da psicologia do desenvolvimento, que vai propor, né, uma intersubjetividade secundária, né, não primária, não tão inata, não geneticamente programada, como o Trevartan propôs, mas de afirmar que essa intersubjetividade se adquire ao longo da interação com o outro e com o ambiente. Ele vai, né, descrever conceitos hoje tão utilizados na clínica dos bebês e da infância, né? E não só da infância, mas também, né, do adolescente, que também a adolescência, o próprio adolescer, a gente não pode esquecer que é uma revisitação da constituição psíquica, que é uma revisitar também a clínica do bebê. Ele vai conceitualizar a percepção amodal, onde ele vai afirmar que o bebê tem uma capacidade inata de experienciar e enviar ao adulto de referentes diferentes sensações vividas por ele, ou seja, sensações que ele vive no próprio corpo, e compartilhar com o outro. Essa percepção amodal que vai permitir que o bebê não só imita o que ele experiencia a partir do encontro do outro, com o outro, mas que ele vai também sempre agregar algo diferente. Se a mamãe fala algo de eu vou pegar essa barriguinha, o bebê responde isso sorrindo ou fazendo um som diferente, e essa mamãe vai perceber, ah, então você está falando mamãe, e assim se instala esse jogo pulsional, essa troca, né? E a sintonia afetiva é também um conceito do Daniel Stern, onde ele vai dizer que é graças a ela, né, que o laço interpessoal e intersubjetivo se estabelece. É a partir desta atenção compartilhada, dessa sintonia, desses aspectos transmodais de um comportamento e do outro, do que esse bebê, né, como ele recebe, o que ele traduz dessa sensação da voz da mamãe, do toque da mamãe, de todo esse interjogo, né, entre a mãe e o bebê. E aí nisso é interessante porque aqui ele fala essa frase que eu acho muito importante, que ele vai afirmar que a imitação traduz a forma, a sintonia afetiva traduz a sensação. A imitação apenas não basta para a reação de uma troca subjetiva em se tratando de afeto. E aí eu acho que essa frase também nos permite, nos provoca, né, para a gente poder, né, abrir uma discussão, né, uma reflexão de que o que acontece hoje na parentalidade que a gente vê tão uma busca de receita, né? Esses pais que estão ali tão desamparados, buscando o tempo inteiro informações, quase de uma maneira
que se cola, né? Não tem ali uma criação, uma possibilidade de sonhar com esse bebê, de sonhar com essa possibilidade de um encontro. Eles leem na internet, eles querem receitas e eles querem exatamente que aconteça aquilo que estava escrito, né? Eu acho que isso é interessante a gente pensar dessas diferenças entre a imitação e o que que é essa sensação desse encontro, dessas experiências compartilhadas, que é isso que o Roussillon e o Gouse também vai falar desse interjogo, que também é o que eu teorizo lá, né, no meu livro, como vocês puderam ver. E uma terceira via da intersubjetividade, que é via a psicanálise, que é o que o Gouse, Bernardo Gouse, um psicanalista, psiquiatra, né, que trabalha, uma referência lá na França, onde eu tive também a oportunidade de trabalhar há muitos anos, né, no projeto de pesquisa dele sobre o acesso do bebê à linguagem, e ele vai propor uma terceira via dessa intersubjetividade. Ele vai falar que não existiria algo não tão inato, né, e nem a partir só do ambiente. Existiria gradientes de diferenciações entre momentos de uma intersubjetividade primária e momentos de uma intersubjetividade secundária. E o que que seria isso, né? Ele vai dizer que a palavra é acesso à intersubjetividade, nos dando a ideia de alguma coisa que não é previamente dado, que nos obriga a repensar a noção estruturalista enquanto tal, no sentido de retomar a questão das estruturas em termos de processos, no lugar de estados. A intersubjetividade não se obtém em tudo ou nada, mas ao contrário, de maneira muito dinâmica entre os momentos de intersubjetividade primária, efetivamente possível de imediato, porém fugazes e com prováveis momentos de indiferenciação. O que então ele propõe aqui uma nova tópica para a gente pensar que antes, né, que o que inicia esse encontro mãe e bebê, né, seria a construção desse laço, do liam, como ele fala, que é uma relação pré-objetal. E eu acho muito importante, e não, de fato, a relação com os objetos, mas da relação como se construiu esse encontro, de como esse bebê pôde ir se adaptando ao mundo e como ele foi também internalizando essa presença desse objeto materno. Isso eu acho fundamental, porque isso abre também novas perspectivas para se pensar sobre essa construção da parentalidade e sobre como esse início, esses primeiros encontros mãe e bebê foram se construindo. Que é isso que hoje a gente tanto debate e eu acho que é fundamental para a gente escutar essa parentalidade a partir do da perspectiva do arcaico e não do infantil. Do que é a construção né, do bebê e também dessa mamãe que está se tornando, se construindo, né, como mamãe, nesse momento inicial desse encontro. As primeiras trocas relacionais, o primeira construção desses encontros da díada mãe e bebê. Eu acho que escutar a parentalidade, tanto, né, da mãe, escutar esse bebê, os sintomas, o sofrimento psíquico da díada mesmo, da dupla, porque mãe e bebê se desencontraram, mãe e criança se desencontraram, é fundamental que a gente tenha como uma perspectiva da escuta, eu acho que é isso que eu, né, que eu ofereço aqui como um espaço para a gente discutir esse arcaico, essa construção do laço, né, que antecede toda a questão do infantil, que seria algo mais da relação com o objeto, que seria mais associado aos impasses edipianos. A gente está falando aqui do arcaico, dessa ligação, desse primeiro laço, dessa maneira como se construiu esse laço. Então, acho que isso é fundamental para se pensar também a direção da construção dessa parentalidade nos casos que a gente, né, atende na clínica. E aí, eu né, vou mais adiante, propondo que é necessário que se estabeleça um interjogo entre o bebê e sua mãe,
regido por trocas rítmicas e harmoniosas. É o que permitiria a construção de um diálogo tônico-emocional suficientemente satisfatório para se construir uma narrativa. É dessa narrativa que o Gouse, né, vai também propor, essa narratividade mãe-bebê, que eu acho que é o núcleo central para a gente entender como se dá essa parentalidade, como se construiu essa parentalidade para esses pais e qual foi o impacto dessa parentalidade também na construção psíquica daquela criança. Então, haveria então um espaço de narração entre mãe e o bebê. Gouse descreve o encontro entre o adulto e o bebê como um espaço de narratividade, no qual se passa também toda a carga da transmissão das narrativas transgeracionais. A gente também pode aqui citar o próprio Laplanche, quando ele vai, né, desenvolver a teoria da sedução generalizada, onde ele é muito categórico a afirmar que as mães, a relação mãe-bebê é assimétrica e essas mães, né, nessa função exercida nessa função materna, passaria enigmas, né, mensagens enigmáticas que construiria, ou seja, que ajudaria a construir esse psiquismo da criança. E também, não só de uma via, mas o que que esse bebê suscita também nessa mãe, né, enquanto lugar fantasmático para ela desse bebê, né? Acho que é interessante esse conceito, né, que o Laplanche também nos, nos oferece. E o Serge Lebovici, também é um psicanalista francês, uma grande referência na década de 80, 70 na França, né, onde o próprio Gouse, né, foi pupilo dele, ele vai oferecer essa visão da parentalidade, em dizer, afirmando que a clínica dos primórdios seria um testemunho vivo da relação entre os fantasmas parentais e os sintomas apresentados pelo bebê. Os conflitos infantis dos pais determinam a natureza das identificações da criança e os sintomas apresentados pelo bebê têm a marca problemática parental. Então, isso é muito importante a gente pensar em que medida os conflitos infantis dos próprios pais também são passados, né, para essa criança, né, no exercício da constituição psíquica deles e no exercício da própria construção da parentalidade desses pais. Ele também afirma, o Sérgio Lebovici, que o processo de filiação se iniciaria antes do nascimento, a partir das transmissões conscientes e inconscientes das histórias, da história infantil dos pais, de seus conflitos inconscientes, da relação com seus próprios pais que marcam sua própria representação sobre a parentalidade. Isso é um ponto importante para a gente também pensar na nossa escuta, né, clínica com essas crianças. E aqui ele desenvolve, né, o Stern vai dizer, nos diz que o nascimento de um filho transforma definitivamente o psiquismo de cada um dos pais. A inclusão do nascimento de um filho provoca uma neoformação psíquica nos pais, sugerindo que a inclusão do bebê no psiquismo parental produz mudanças profundas e irreversíveis. Ele, ao nascer, é inscrito numa história familiar e transgeracional, que é esse modelo que o próprio Sérgio Lebovici vai descrever dessa transmissão descendente. Mas se a gente parte da intersubjetividade, que é isso que eu estou propondo para vocês, acho que tem a Ana que está com o microfone ligado, né? É, se partimos da intersubjetividade, que é isso que eu proponho a gente percorrer a construção da parentalidade a partir desse conceito da intersubjetividade, a gente pode pensar, então, que não haveria apenas a transmissão descendente, mas que também haveria uma transmissão ascendente. Isso o Goals ele afirma quando ele vai dizer que, se partimos desse conceito, o bebê participa dos seus processos de acesso à intersubjetividade, podemos supor que o modelo da dimensão ascendente da transmissão filhos-pais, igualmente importante e fundante
na construção da parentalidade. Um bebê pode despotencializar a função materna, né? Para quem trabalha com bebês, ou trabalha com bebês, né? A gente vê muito isso na clínica, né? Esses bebês que vêm com retraimento, que chegam ao mundo, né? A gente sabe que é multifatorial, mas que tem essa predisposição, a gente diria que chegam ao mundo com esse retraimento relacional, por por várias razões, inclusive hoje a gente tanto avança nessa pesquisa, né, que é também da qualidade dessas organizações dos movimentos gerais, ou seja, algo vivido desde a vida intrauterina, de que esses bebês que não vêm com esse apetite do outro, esse apetite do encontro do outro, dessa relação com o outro, são bebês que vão sim despotencializando essa função materna. E acho que não são só os bebês, mas que isso vai, à medida vai acentuando, né? É uma espiral mesmo, né? E que eu acho que isso é importante. A gente também ter essa visão de que os bebês despotencializam os pais, né? E não apenas essa mãe que não conseguiu, por alguma razão, investir nessa criança e construir, né, um papel, exercer ou sustentar um papel de uma mãe suficientemente boa, por exemplo. Isso eu acho muito importante, porque é também aí que se potencializa a clínica hoje, né, da intervenção precoce, onde a gente vai oferecer exatamente esse holding do hold, é exatamente narcisar essas mães, e fazer injeções narcísicas para essas mães que não foram narcisizadas pelos seus próprios bebês. A transmissão intergeracional descendente não é apenas monótona, linear e unilateral, devido ao impacto que o bebê exerce sobre os esquemas de apego ou modelos internos operantes da mãe dos demais adultos que cuidam dele. Isso aqui é uma frase do Gouse, né? Esses modelos internos operantes são exatamente essa capacidade que o bebê tem de entrar nesse interjogo com esse adulto, né? E que às vezes a gente vê que bebês que têm esses retraimentos relacionais tão precoces, eles não conseguem construir ou convocar esses pais para esse estabelecimento desse jogo pulsional, né? Aqui eu acho interessante, o Gouse vai dizer que o espaço da narratividade, o trabalho com esses bebês, com essas crianças e esses pais, ou seja, o trabalho da construção da parentalidade, seria exatamente poder pensar no espaço de uma narratividade entre os pais e os bebês. E o Goals ele nos fala que cada vez que um adulto cuida de um bebê, institui entre os dois um estilo interativo que é eminentemente específico daquela díada, daquele encontro. Por isso que para cada nascimento de um bebê tem o nascimento de uma nova mãe, né? O Winnicott já nos dizia isso. O estilo interativo do adulto é o resultante de sua história pessoal. O que esse adulto é atualmente diz respeito ao bebê que ele foi, de como foi cuidado e como vivenciou suas interações precoces, e do encontro com essa criança particular, que tem suas próprias características interativas em termos de sintonização afetiva, que é o conceito do Daniel Stern, levando a ocupar um lugar particular no mundo interno e representacional desse adulto singular. Né? São os mandatos transgeracionais inconscientes que o Serge Lebovici tanto, né, desenvolveu. E aí o Gouse, a partir dos mandatos transgeracionais, desse conceito dos mandatos transgeracionais desenvolvido pelo Serge Lebovici, ele vai dizer que existiria 4 tipos de representações parentais sobre o bebê. Eu acho isso muito interessante para ampliar nossa escuta clínica. Existiria a criança fantasmática, relacionada à criança que os pais separadamente têm em mente a partir de sua própria história pessoal, a criança imaginária relacionada
como representação menos inconsciente que o casal tem da criança, os traços imaginados, sexo, etc., são algo mais do inconsciente, pré-consciente. A criança narcísica, ligada à representação de seus ideais, de como o filho irá sucedê-lo. E essa criança narcísica, que eu acho que a gente mereceria refletir, né, hoje, que é isso tão presente que a gente vê hoje na clínica, né? A gente vai chegar lá. E a criança mítica ou cultural, que se refere a um grupo de representações coletivas de uma determinada sociedade ou cultura, né? Então existirem então esses quatro modelos, né, que vai nos permitir assim. Observas que dessa história, de um contar para o outro suas próprias histórias, aqui é da Díada, nasce uma terceira história. Então, aqui é interessante, novamente, a gente vê a importância do conceito da intersubjetividade, de que esse bebê, sim, ele chega ao mundo com essas proto-representações, com essas mensagens, como diria o René Roussin, e que ele envia essa mensagem ao objeto materno. Tem algo do próprio bebê. Uma terceira que nasce, que se origina, que se enraiza nas duas primeiras, ou seja, o bebê conta para esses pais uma história, os pais contam uma outra história para o bebê, e existe assim uma construção de uma terceira história, desse encontro, dessa narratividade. Que se enraiza nas duas primeiras, a do adulto já vivida e a do bebê que começa a viver, mas que pode funcionar como um espaço de liberdade. E aí é pensar, hoje na clínica contemporânea, qual é o lugar dessa liberdade? Com projeções tão narcísicas com essas crianças, modelos, com essas crianças hiperestimuladas, com essas crianças que às vezes ficam como objeto narcísico desses pais. Para que essa narratividade seja estruturante, é necessário que ela faça laço com as duas histórias que lhe pré-existem, né? Então, tanto o adulto quanto o bebê conta algo para o outro. O adulto conta de seu modo, narrativa bidimensional, né, no sentido de uma narrativa via o corpo, o bebê que ele mesmo foi. Ao bebê, o bebê que ele mesmo foi crescer ou duvida ser. O bebê do seu lado conta do seu modo ao adulto, pela linguagem de seu corpo, como ele tem vivido esse processo de adaptação ao mundo. Isto é, como ele tem experienciado e construído esses primeiros encontros interativos ou interrelacionais. Então é interessante aqui a gente partir da ideia de que o adulto conta para o seu próprio bebê algo do seu próprio infantil, do seu próprio bebê, que ele foi, que ele acredita ter sido e que ele acredita ainda ser. Aqui observa-se assim a construção de um espaço de narração, no qual cada um conta suas experiências. E aqui eu acho interessante também se remeter a René Roussin, que é um autor que eu gosto muito, tive também o privilégio de circular, né, de ter ele na minha banca de tese, é um autor que eu transmito, que eu gosto muito, né, um autor que realmente fundamenta ali o meu pensamento clínico, a minha prática e meu conhecimento teórico, que ele vai dizer que o bebê não apenas se reconhece no rosto materno, como o Winnicott, né, toda a complexidade do conceito, do papel do rosto materno na constituição psíquica do bebê, mas ele reconhece algo que é vivido em conjunto com o objeto materno. Ou seja, reconhece algo sobre essa experiência de um prazer compartilhado. Então, aqui a gente vê que o Roussillon ele amplia essa função, né, especular, proposta por Winnicott, dizendo que o bebê ele não só se reconhece no rosto materno, como ele vai reconhecer o que eles experienciam juntos desse encontro. O que o bebê está vivenciando desse prazer compartilhado, ou mesmo dos desajustes que ocorrem, desse espaço de narrativa entre ele e esse objeto materno.
E quando este espaço não é possível de ser construído, que é essa proposta que eu penso para a gente pensar juntos aqui, quando esse espaço de narratividade não é possível de ser construído, seria o bebê apenas capturado pelas projeções narcísicas dos pais? Isso é uma pergunta. Sua representação parental ficaria no lugar da criança fantasmática e narcísica, segundo o modelo proposto por Goals? E como fica a criança real? Qual lugar resta para o filho real? Que é exatamente qual lugar que resta para que essa criança possa se desenvolver, né, como um sujeito desejante. Sua Majestade, o bebê, não há como falar sobre parentalidade sem também nos remeter a Freud, né, quando ele vai exatamente falar das primeiras missões no qual todo bebê carrega consigo é de garantir uma ilusão da continuidade narcísica desses pais. Uma das funções essenciais de toda criança consiste, de fato, a fazer reviver e garantir a imortalidade do narcismo parental, do qual ele é depositário e portador. Sua Majestade, o bebê, como diz Freud, deve preencher todos os sonhos e desejos que os pais não puderam realizar por conjunturas impostas pela realidade. Conjecturas, né? A imortalidade do eu assim encontra agora, na chegada do bebê, um lugar para se projetar. Quem diz isso é o Alberto Ciccone, que também é um psicanalista francês, que eu gosto muito, que estuda muito os primórdios ali do psiquismo, onde ele vai dizer que a chegada de um bebê é exatamente uma possibilidade de reviver todo esse luto desse ideal do eu que não pôde, né, ser vivido, ser construído por esses pais. O bebê tem como missão, em relação ao narcisismo parental, o de reparar a história parental, né? E aí continuo, né, dizendo que todo adulto tem algo para reparar da sua história de infantil. E toda criança tem sempre qualquer coisa a reparar da história parental. A parentalidade contém frequentemente a exigência de sustentar a imagem de um bom pai ou uma boa mãe. A criança vista, bem educada e comportada alimentaria o imago da competência materna. Acho essa frase muito importante, né, para a gente pensar como trabalhar a parentalidade, como trabalhar a construção da parentalidade na clínica. É importante que a maneira como os pais vão se colocar diante do não e dos limites devam corresponder à necessidade desse bebê real e não o bebê que ele foi um dia. Isso é muito importante, porque eu acho que aqui abre novas ferramentas para a gente pensar na clínica atual, dessa parentalização, do que acontece hoje que está tão difícil para esses pais poderem sustentar um não, dar limite. O que que é essa criança tirânica, né? Eu acho que é isso que nos faz pensar, né? A tirania essas crianças sem essa possibilidade dessa continência, da frustração, do não, né? Quais são as pistas para se pensar isso? Eu acho que o Alberto Ciccone ele traz essa pista para a gente pensar quando ele afirma isso. O desafio de uma parentalidade contemporânea. Haveria uma inversão geracional no que diz respeito à figura da autoridade? A criança parece representar não somente o narcisismo infantil dos pais, mas também de seus próprios pais de seus pais, revivendo as experiências de raiva e de tirania vividos por eles na condição de seus filhos. Aqui é um conceito que o Alberto Ciccone apresenta. Poderíamos pensar que os pais veem seus filhos, seus próprios pais persecutores? Percebemos que a maneira pela qual os pais confrontam a tirania dos filhos não permitem que elas possam vivenciar experiências que permitem conter o transbordamento pulsional da criança, mas sugere que ela mesma, a criança, contém a decepção das expectativas narcísicas dos pais. Isso é muito interessante, com o Alberto Ciccone ele vai apresentar essa ideia
de que os pais hoje, para dar um não, para sustentar um não, eles descrevem para esses filhos até a culpa que eles estão sentindo. Mamãe está muito triste de brigar com você. Você não tem noção de como eu fico culpada e mal. Entra numa verborragização, que a gente vê isso tão presente na clínica, e que eu acho que o Alberto Ciccone, ele nos provoca nisso, né? Nessa proposta de pensar que será que é algo que os próprios pais vivenciam com essa figura desses pais persecutores, né? E que esse não que não é possível dar para essas crianças tem a ver com o próprio infantil deles, do como eles vivenciavam as próprias situações de nãos e de frustrações. E eu acho que isso dá muita possibilidade de pensar, e aqui eu provoco dizendo: percebe-se atualmente na clínica uma fragilidade dessa função paterna. Eu diria quase como uma plasticidade, algo que se desmonta e que tem como objetivo convocar a criança para o princípio da realidade. Haveria uma confusão entre autoridade e autoritarismo, é isso que eu vejo tão presente na minha clínica, né? Quero também escutar vocês. As crianças tirânicas que vemos hoje tão frequentemente na nossa clínica, seria dada por esse fantasma da criança que os próprios pais foi um dia, vivido pela relação com um pai duro, autoritário, à moda antiga, né? Eu acho que é interessante isso tão presente na clínica, né? Nessa geração, que é até a minha também, né? E hoje tem aí essa nova geração chegando, né? E eu acho tão presente esse tipo de discurso, e coloquei aqui uma frase, né, de inúmeras que a gente escuta na nossa clínica, mas que repercute, né, a partir dessa perspectiva, né, teórica. Tenho medo de ser rígido com meu filho, que ele venha se sentir inseguro e traumatizado, pois acho que essa repressão deixaria marcas nele, o que pode lhe impedir de um dia se tornar um líder, como eu nunca consegui ser, e hoje isso atrapalha meus planos profissionais. Isso a gente tem escutado muito desses pais, né, que chegam já dizendo, quando a gente vai até diferenciar o que que é essa autoridade, o que que é esse autoritarismo, dessas marcas, né, de que o meu pai me bateu e hoje eu sei que não pode bater, dessa culpa do como eles. Acho que o desafio hoje dessa parentalidade contemporânea, ela passa por essas nuances entre o que é o não e o que é esse autoritarismo, do que eu próprio vivenciei numa geração dos meus pais, com outras fundamentações, com outras orientações, e do que eu vivo hoje como, né, na minha função parental. Eu acho que tem ali uma grande ruptura dessa nova geração e que eu vejo, escuto muito isso na clínica. Na clínica, observa-se uma idealização também da parentalidade. Hoje, os bebês são muito investidos e planejados, né? O que a gente recebe hoje de filhos únicos também, né? É interessante, de FIV, de tudo muito planejado, muito investido. A maternidade, isso independente das classes sociais, né? A maternidade para algumas mulheres chegam como algo tão construído e planejado, tal como suas carreiras profissionais. Será que isso potencializa o enorme buraco entre esse bebê idealizado e o bebê real? Na sociedade contemporânea, regida pelo funcionamento narcísico, marcada pelo imediatismo, pelas marcas da intolerância ao diferente e ao ritmo do outro, será que a maternidade também não ficaria permeada? Aqui, maternidade é parentalidade. Não ficaria permeada por essa ausência de ritmo entre as necessidades dos pais na sua função parental e as necessidades do próprio bebê? E aqui eu trago uma frase também que me marcou recentemente, de uma executiva que trabalha 12 horas, né? E que a gravidez muito planejada, óvulos congelados, o melhor momento para me tornar mãe é esse. Eu trabalho muito. Quando chego em casa, meu filho já está dormindo. Gosto de pô-lo na minha cama para dormir comigo. É o momento que mais me sinto conectada com a minha maternidade. E aqui a gente se pergunta: de quem é essa necessidade? É do bebê ou da mãe, né?
de uma culpabilização também, né? As angústias de separação tão presentes na clínica contemporânea da infância, né? Isso a gente vê tão hoje, um sintoma tão presente nessa clínica, ou ainda da fragilidade dos pais que não puderam contar com a rede de apoio, levando-os a ter experiência da maternidade de forma extremamente solitária, vivenciando enorme desamparo. E os bebês pandêmicos nos mostram isso. Eu acho que a gente está vivendo aí uma experiência muito única, né? Igual as gerações anteriores de psicanalistas vivenciaram o pós-guerra, né? A gente está vivenciando o pós-pandemia. A gente está recebendo agora os bebês pandêmicos, né? E que marcas são essas desse momento, né? Tão ali é, único, né, de uma guerra, né, de um luto, de perdas, de que forma aquilo foi atravessando em termos, né, que a gente pensa até do Laplanche, dessas mensagens enigmáticas para esse bebê, mas também de uma parentalidade ali tão concreta, numa solidão imensa, onde esse bebê se construiu, né, não só com uma rede, mas com essa mamãe, com esse papai, né, sem nem os pares entre eles, no sentido de outras crianças, e de como essas mães vivenciaram essa construção dessa maternidade sem nem mesmo ter referências, né, de dos outros, dos próprios pais nessa construção, né, de se tornar mãe e pai. A gente tem recebido muito essas crianças que têm sintomas muito específicos, na minha visão, que é essa angústia de separação, talvez porque ficou ali muito frágil esse jogo dessa ausência e dessa presença, né? Nessa construção ali dos primórdios do psiquismo. E aqui, né, acho lindo esse provérbio, é preciso uma vida inteira para criar uma criança. E como acontece essa parentalização no momento, né, pandêmico, onde não foi possível isso, né? Conclusão, né? Vou abrir aqui para a nossa discussão. Tornar-se pai e mãe é um desafio imenso, por requerer tanto uma nova reorganização psíquica interna como uma nova reorganização familiar. O desejo de ter um filho reatualiza as fantasias de sua própria infância e do tipo de cuidados que tiveram. Assim, as representações parentais sobre o bebê se iniciam antes mesmo de seu nascimento. Não podemos restringir a parentalidade à gestação e ao nascimento de um filho, já que as identificações feitas na infância influenciam e determinam a forma como cada um de nós poderá exercitar a parentalidade, né? Uma frase da Zornick. Quando não se tem em mente sobre a importância de desconstruir o bebê idealizado, cuja função é tamponar nossas projeções narcísicas enquanto pais, não é possível para a criança construir uma narrativa própria, que é essa narratividade, esse espaço de liberdade que o Gouse nos propõe, é exatamente que lugar que fica essa criança, né, enquanto sujeito e não apenas como objeto de projeções narcísicas desses pais. A possibilidade que a criança e seus pais possam construir uma nova história e enredo é ponto crucial na clínica psicanalítica. Por isso a consideramos como a clínica do holding. E isso independente, né, da idade, que é isso que o nosso colega ainda há pouco falou, de que mesmo, né, no divã, a gente está sempre à escuta do infantil, e eu acrescentaria a escuta do arcaico também. Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou agora passar a palavra para a Vanessa, para a gente abrir e começar a nossa discussão. Agradeço imensamente novamente o convite. Tira, meu. Obrigada, Camila, pela sua Uhum. brilhante interpretação e desse, desse grande problema que nós estamos vivendo hoje, com essa parentalidade absolutamente descompassada, né? Algumas coisas me chamaram muita atenção no seu texto. Primeiro, foi a frase do provérbio africano. Eu achei assim belíssimo essa frase. A gente precisa de uma vida inteira para cuidar da criança, não é? E isso me faz pensar muito
Nesses tempos modernos, onde cada um por si, onde você não tem uma situação assim de amparo, nem do governo, nem das próprias famílias, que são famílias muito disfuncionais, muitas vezes famílias absolutamente diferentes dos moldes antigos. E essas crianças, elas ficam realmente muito jogadas em berçários, em, Uhum. em Uhum. vários desses lugares aí, né? Sem os parentes, sem os primos, os avós, não é? Isso realmente, né? Isso traz uma peculiaridade que nós estamos recebendo na nossa clínica, Uhum. né? É, quando você fala, eu lembro muito que você é uma especialista em autismo, que você recebe, inclusive, bebês com autismo. E é uma clínica muito pesada, né? Eu já acompanhei de perto com a minha filha Uhum. Isabela essa clínica. Sim. É uma clínica muito intensa e muito pesada e que interroga muito sobre a constituição do psiquismo infantil. E você está fazendo uma interrogação extremamente interessante, porque você vai nessa relação da mãe-bebê, né, para pensar e repensar toda a parentalidade, né, dos tempos atuais, né? Esse lugar dos pais onde os pais ficam nessa contemporaneidade, né, quando se trata de seus filhos, de suas crianças e de seus adolescentes, né? Então, você usa esse conceito de intersubjetividade, né, para a gente pensar sobre a construção da parentalidade, né? Oferecendo novas ferramentas para pensar sobre a qualidade desse encontro inicial mãe-bebê e ampliando o lugar da escuta dos pais e seu lugar no tratamento da criança e adolescente. Isso foi uma coisa muito importante, né? A gente pensar nisso, nessa construção do laço mãe-bebê, como que isso estaria influindo, né, nos nossos clientes de hoje, Uhum. né? É o Uhum. bebê, não só o bebê que o seu filho foi, que a criança está ali na sua frente foi, mas o bebê também que nós, analistas, fomos, porque nós também Uhum. estamos implicados, né, Uhum. nessa clínica. Eu gostei muito da citação do Lebovici que você fez. A clínica dos primórdios seria um testemunho vivo da relação entre os fantasmas parentais e os sintomas apresentados pelo bebê, né? Então, as marcas, todos os sintomas das crianças e adolescentes carregam as marcas da problemática parental, né? Toda a Uhum. fantasmagoria, todos os fantasmas que a gente vai lidar, né? E que são construídos, inclusive, são construídos numa análise, são desconstruídos, são atravessados, eles têm a ver, então, com isso que você Uhum. coloca, né, de uma forma muito interessante, né, que é uma forma diferente até do que a psicanálise vê, né? Você Uhum. usa até a psicologia do desenvolvimento, né? Você fala desse espaço de narração, onde a mãe marca o bebê, né? Nós temos o conceito de Lalang, que nós não podemos esquecer, que é um conceito fundamental, né, para a psicanálise, e que o bebê também, né, fala através das suas vivências corporais
do seu sorriso, de tudo. Ele compõe essa construção do laço que você fala, né? Gosto muito quando você cita Freud também, a Sua Majestade o Bebê, e quando você traz para nós essa grande contribuição de você pensar, né, quando você está diante de, de pais que procuram o analista para seus filhos, de você também dar um espaço de fala para eles, de escutá-los, inclusive nisso que você coloca tão bem, que seriam os pais dos pais. Quer dizer, como que aqueles pais que estão ali diante de nós, disfuncionais, tocados pelo sintoma do filho, né? Tocados principalmente porque esse filho não é perfeito como ele deveria ser, e eles se culpam por isso, né? O que é que deles está ali posto nessa problemática do filho? Então, realmente há que ter um lugar de escuta para esses Uhum, pais na clínica com crianças e adolescentes. Nós não podemos mais fazer nos permitir assim, um pouco kleinianamente, no uhum, furor antimaterno, de deixar uhum, os pais de lado. Nós lógico. temos que incluí-los, porque há realmente, né, eles têm tudo a ver com os sintomas e os fantasmas dos filhos. E aí você cita também esse autor Ciccone, eu até te falei pessoalmente que eu fiquei muito interessada nele, né? Gostei muito uma fala diferente, que a gente na psicanálise mesmo não está muito acostumado. Embora ele seja um psicanalista, né, Camila? Ele é Sim, ele é psicanalista. uma grande É referência, psicanalista. sim, tem É, muito. Uhum, exatamente. É. uhum. Agora, eu não quero me adentrar demais, não, porque eu sei que você está cheia seu texto está cheio de perguntas aqui, né? É, Como fazer, como é para a conseguir. gente pensar juntas, né? Mas eu queria É, acrescentar, quando você diz desse espaço de fala dos pais. Eu é, acho que é mais do que o espaço de fala da escuta. Eu acho que é o espaço de uma sustentação psíquica para eles, que vai de uma função especular nossa no analista, do analista. Por isso a importância de colocá-los dentro do setting, não sim, só, sobretudo com criança. Né? Os adolescentes aí já é um pouco diferenciado, né? Mas embora acho também muito rico fazer conversas com os pais e o adolescente ali, nessa mediação, mas sobretudo ali nas crianças, sobretudo com as crianças pequenininhas, do que é essa função especular que o analista pode exercer para essa mãe que está ali completamente vivenciando um desamparo imenso dessa sim, competência. Será que eu sou mesmo uma boa mãe? Será que eu posso sim, né? Onde estão minhas competências maternas, né? Toda essa escuta desse desamparo materno, que vem muito a partir, sim, de mecanismos defensivos, de agressividade, de como é importante a gente ali fazer sessões em conjunto, né? Sustentar essa função, oferecer mesmo um hold do hold. É só quando a gente vai oferecer esse hold para essa mãe, para esse pai, que eles vão poder oferecer esse hold para esses filhos, né? Eu acho isso fundamental, que eu acho que é isso que a intersubjetividade, ela abre essa perspectiva para a gente pensar, né? É uma função mesmo de sustentação, uma função especular que a gente exerce para esses pais, né? é muito difícil, né? Porque nós temos que Muito. o sintoma da criança. Mas, na Uhum. verdade, quando nós fazemos essa função especular aí com os pais, a gente está falando do sintoma na criança, de como aquele sintoma atinge os pais.
né? Então, são dois tipos de escuta que são muito difíceis de serem feitos, Sim. né, concomitantemente. Eu costumo dizer que quando os meninos vão conseguindo eh, se soltar um pouco desses fantasmas parentais, não é? Né? As mães, elas podem se situar melhor e elas têm, então, um Uhum, tipo de folga. E isso seria uhum. muito importante num tratamento, né? Os dois lados, como você está falando aí, né? Acolher o infantil dessa mãe, né? É. Mas são essas algumas questões que eu pensei. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa clínica do holding também. E depois a gente vai passar a palavra para todo mundo, que está todo mundo ansioso para perguntar aí. O que que você está Essa chamando clínica de clínica do Essa holding clínica do holding, vem muito, né? Uma frase até da Clube Kozak, que era uma psicanalista da Associação Lacaniana Internacional lá de Paris, e que permeia muito a clínica da intervenção precoce dos bebês, mas que eu acho que é importante a gente ampliar não só para a clínica dos bebês, dos pequenininhos, da primeira infância, ali de 0 a 3, mas que ela também possibilita uma ampliação da nossa atuação, da nossa escuta clínica com esses pais, nessa construção da parentalidade. Então, aqui é exatamente a gente partir da ideia de que não há como a gente conseguir escutar o sofrimento daquela criança sem também não escutar o sofrimento desses pais, do infantil desses pais. À medida que essa mãe vai se sentindo fortalecida, né, que é isso que a Lazik também diz muito, a partir do momento que essa mãe vai se sentir novamente competente para exercitar essa função materna, é ela consegue fazer marcas, né, simbólicas nesse bebê, ela consegue exatamente oferecer esse holding para esse bebê. Mas para isso é necessário que a gente sustente psiquicamente essas mães que estão muito desamparadas, que estão muito desinvestidas narcisicamente. Já dizia o Winnicott, né? A mãe faz o bebê, mas o bebê também faz a mãe. Então, o que que a gente vê desses bebês, mas não digo só bebês, eu digo dessas crianças com sofrimento, dessas crianças que não conseguem sustentar o não, que transbordam o tempo inteiro. O que que isso remete, né? O que que elas estão remetindo, enviando para essas mamães como mensagens, né? Impossibilitadas de também desenvolver esse narcisismo que todas as mamães precisam vivenciar, essa injeção narcísica, ela vem de uma mão dupla. Tanto a mãe investe narcisicamente nesses bebês, nessas crianças, nesses filhos, mas que elas também precisam ser narcisizadas, né, por esses filhos. E eu vejo que isso hoje, né, é, desmantela muito rapidamente. E aí eu acho que é nesse sentido que essas mães tão desamparadas, elas chegam com essa busca muito das receitas, né? E à medida que a gente vai podendo acolher esse infantil dessas mães, essa busca das receitas vai diminuindo. E aí ali a gente consegue construir essa narrativa que foi, que teve percalços, esse encontro teve percalços. E aí a gente consegue pensar no encontro, nesse ajuste que por alguma razão falhou, né? Daí a importância da gente pensar sempre desses encontros iniciais, desse arcaico, dessa simbolização primária que hoje a gente tanto fala, né, desse encontro ali fundante, né, para essa mamãe quanto para essa criança, esse bebê, né? Nesse sentido que a gente fala da clínica do hold, né? Ah, muito bom. A minha teria mais perguntas, mas eu acho que eu vou passar para as pessoas que estão perguntando já, tá? Tem agora, Melânia está querendo fazer uma pergunta. Vamos lá, Melânia. Antes do que eu é a Suzane, é sempre pela ordem da. Pela ordem, então vamos lá. Suzane, Obrigada, então, por me ceder a ordem. é, É,
Camila, assim, primeiro eu queria te agradecer imenso. É muito bom como já Uhum. tinha, enfim, feito essa aposta, né, de que seria maravilhoso poder te ouvir. Obrigada. É, enfim, a gente estava lendo você na segunda-feira agora, assim. Inclusive, esse Verdade. capítulo 4 do seu livro foi o tema do grupo de estudos, né? E aí, de Sempre repente, preciso. aham, ver você falando disso, assim, né? A palavra ganha corpo, né? A palavra encarnada, ela produz outros efeitos, né? Então, primeiro, Hum, assim, te agradecendo a sua fala, é, e fiquei assim muito atravessada, né, com esse lugar que você propõe aos pais no tratamento psicanalítico, né, assim como isso uma proposta, né, de tratamento assim que me parece tão importante, né, para pensar inclusive nesses recortes contemporâneos do que eu também tenho considerado que incida, na verdade, sobre a parentalidade, né? Assim, porque parece que o discurso, e aí nesse sentido eu acho que essa era digital, né, é muito propícia para oferecer esses discursos muito robustos, né, assim, muito consistentes, do que seja inclusive a parentalidade, né, é o que eu brinco chamando de mãe de Instagram, né, assim, sim. sempre com dicas muito redondinhas, assim, né, e uma coisa e quando você vive a experiência de maternar, né, de Uhum. ser pai e mãe de alguém, você vê que coisa não funciona, aquele negócio assim de baixa no olho da criança, conversa olhando no olho dela, que aí, como se fosse uma fórmula mágica, né? Ela vai se acalmar. Não existe isso. Então, assim, topar com a falta, né, que é que está implícita nessa relação de parentalidade com a criança, produz que Uhum. tipo de efeito sobre esses pais, né? Que vem Uhum. desse discurso da cultura, né? Desse discurso que promete uma certa é, essa coisa tão robusta, né? Tão Tão redondas, consistente, tão tão cor-de-rosa, redonda. né? Aham, E é isso que eu até exatamente. conversei com a Vanessa, né, quando a gente estava discutindo, que isso eu percebo, você falou da geração Instagram, agora eu estou recebendo as mães, né, mais novas, 10 anos do que eu, né, eu vivi ali a maternidade, e agora é uma geração muito mais instagramável, e aí eu percebo que em 10 anos, como mudou, porque é tão esse mar de rosa da parentalidade que é difícil acessar para essas mães que a gente pode sim, que isso até o Alberto Ciccone ele traz num texto um texto que eu usei, posso depois disponibilizar para vocês, fazer um PDF, tá em francês, mas vocês põem no DeepL, né, traduz, ele vai dizer que é tão necessário essa mãe também odiar esse bebê. E essas mães não acessam a isso. Para a gente poder acessar esse amor e ódio, que isso faz parte das relações, que é isso que é a profundeza, né, dos encontros, elas não conseguem acessar. Fica tudo muito, né, nessa colagem desse objeto ideal, que eu acho que é um reflexo dessa contemporaneidade tão narcísica hoje, onde eu busco o ideal, eu busco esse objeto idealizado, eu busco a minha maternidade idealizada, eu busco esse filho idealizado, e aí eu acho que é muito mais, cada vez mais difícil trabalhar com esses pais, onde eles chegam Uhum, com esse saber absoluto e com qualquer possibilidade de furos, né? De ausências, de falhas, né? No sentido dos buracos mesmo, né? Que faz uhum, parte dessa, que é necessário que fica ali colado no objeto idealizado, né? uhum, Que eu sim. até brinco, você falou do Instagram, que toda a complexidade desse interjogo, que é o que eu também descrevo no livro, que a gente está falando desse encontro do interjogo, o interjogo fica ali recortado por pausas dos posts, dos stories, metaforicamente, né, também, né? Do olhar, que é o olhar do instantâneo, do ideal, e não o olhar real, que é o amor, é o ódio, é o cansaço, é tudo que vem junto dessa parentalidade. E a gente vê que isso, né, é muito comum hoje na clínica a gente receber pais
que chegam e dizem: eu me programei a semana inteira, trabalhei a semana inteira, e aí eu me organizei para ir no parque à tarde com eles, e olha o que eles aprontam, né? Olha a bagunça que é, de como fica realmente muito nesse registro do ideal, né? O que que é a necessidade, o ritmo dos adultos, dos pais e das crianças, né? Parece que existe cada vez mais um gap nisso, que um parque no sábado à tarde com os filhos tem um lado do ódio, do caos, e que é isso que eles não conseguem acessar, né? E fica tudo mesmo nessa organização, nesse funcionamento regido por essa questão narcísica mesmo, né? Estamos numa sociedade narcísica, né? E aí Sim. esses filhos ficam mesmo como objetos narcísicos, né? Uhum, uhum. E como me parece que isso produz um efeito de, bom, como parece ser uma marca bem contemporânea, né, de polarização. Porque aí ou essas crianças estão super investidas por esses pais, e aí eu acho que nesse sentido a cultura atual providencia assim muitas legitimidades para isso. Bom, não é uma questão de dizer se isso é bom, se antes era melhor ou não, né? Mas assim, de que isso produz seus efeitos. Então, a questão da amamentação em livre demanda, cama compartilhada, acho que são nomeações que a cultura, né, assim, oferece hoje em dia que acabam reforçando esse lugar hipervigilante da criança. E assim, parece que o contrário disso também é um desamparo Uma negliência absoluto ao qual são total. lançados tantos esses pais diante das faltas, dos furos e do não saber, né, quanto essas Sim. crianças que, se não correspondem ao lugar do ideal, não têm lugar diante do Não desejo tem dos lugar. pais. Aí o que entra é essa função do outro, que são as telas, né? Que Uhum, é isso que a gente uhum, tanto vê na contemporaneidade. O encontro, Ah, então, acontece a partir das telas, e não dessa disponibilidade psíquica desses pais que se confrontam com esse bebê, essa criança real, é. uhum, né? Vamos uhum. passar Bom, agora a palavra para a Melânia e depois para a Ana Boxar. Obrigada, Vamos. Suzane. Eu também quero dizer, né, o quanto que a sua fala, né, atingiu os objetivos ou até ultrapassou os objetivos. Ah, Foi muito rica a sua fala. E dizer assim que o Bernard Goulson é um autor que eu gosto muito e já o conhecia antes de entrar no circo, quer dizer, 98 já. E para quem não leu o seu livro, dizer que ele fez o prefácio, que eu fiquei muito surpresa quando eu hum, li, né, o seu livro, ele tendo feito o prefácio. E algo do que você falou assim sobre a importância da voz, né? Que ela é necessária tanto antes do nascimento quanto depois. Mas hoje, né, com as tecnologias digitais, né, tão presentes, bebês às vezes já com tela, coisa que é um tanto sim, assustador, mas a gente sabe que isso acontece. E aí, como fica a questão da narrativa, né? Que a gente também sabe que tem crianças, adolescentes e às vezes até adultos que sabem contar pouco ou quase nada da sua vida, da sua história. E me uhum, parece que isso está cada vez mais acentuado. E já foi É falado da verdade. cama compartilhada. E no meu entender, né, estou com 30 anos de clínica, esse é um dos pontos que eu vejo com maior dificuldade. Não são os bebês, né, que nem você deu ali o exemplo, mas são crianças de 10 anos ou até mais, sim, que uhum, ainda, 60, né, o lugar é a junto aos 60. pais. E ainda sobre professoras que eu atendo e que elas, uma das colocações frequentes, as crianças chegam sem não. O não é estruturante. E como não dar um não à criança? Então, acho que temos muito que fazer, né? Acho que
Não são tanto perguntas que eu tenho feito, mas acho que constatações, né, que você trouxe, eu reafirmo, né, que não sei o que que você pensa sobre isso. Por favor. Eu? Não, não. Agora a Camila, né? Camila, Vou, a vovó, eu Camila quer caí. responder, a Melânia. Eu Você caí, quer? eu caí, eu caí. Eu Tá. caí. Eu não escutei o Ah, final. Eu caí, a internet caiu. Não, ah, eu ali parei, acho que quando eu não te vi mais, quando eu falei dos professores, né? Os professores que muitas vezes dizem que as crianças chegam sem um não. Em todas Sim. essas questões da pouca narratividade, que, no meu entender, acho que as crianças estão mais silenciadas ou são Uhum. silenciosas, né? Não sei seria a melhor colocação. O Luiz Antônio está dizendo silenciadas, né? Mas elas também são silenciosas por não, talvez não falarem, né? Mas Uhum. acho que assim, essa questão também da cama compartilhada, acho que se você pudesse falar, Uhum. era isso. Eu acho, né, tão importante, primeiramente, falar desse sintoma que é a intolerância à frustração, né? Que a gente vê cada vez mais na clínica dos pequenos, da segunda infância, ali, dos 7 aos 10, da pré-adolescência, e mesmo do adolescente. O que que estaria por trás, né, dessas crianças, desses adolescentes que não dão conta da frustração? Eu acho que o não dar conta da frustração, ele parte mesmo, né, dessa simbolização primária, desses desencontros iniciais, né, de falhas dessa narratividade, e, sobretudo, me dá a impressão de que é isso que o Alberto Ciccone ali propõe, de pensar que esses pais, eles, ao verem esses filhos tirânicos, será que eles estão ali entrando em contato com os próprios com o próprio infantil deles, né? Nessa relação com esses pais, né? De uma tirania, né? De que essas crianças tirânicas talvez revisitem a própria relação deles como pais com os seus próprios pais. E o que eu percebo é que é tão enfático, tão presente na clínica, que até a melodia, isso eu falo muito para esses pais, que é importante a criança, ela tem as marcas sensoriais no corpo, a melodia da voz, a entonação, o toque, dizer um não com a mesma tonalidade de um sim, isso é perturbador para uma criança pequena, que é quase como se houvesse uma dupla mensagem, né? É necessário esse não firme, enfático, e é isso que a gente percebe que eles não dão conta. E aí eu fico perguntando, não dão, isso é questionamentos, né? Eu não tenho uma resposta. Eles não dão conta por quê? Por essa relação deles revisitarem o próprio infantil deles, de uma relação tirânica com seus próprios pais, ou de um investimento onde essa criança ocupa esse lugar tão de objeto narcísico, que ali eles se deparam com a própria frustração e com o próprio embate narcísico deles próprios, né? Isso eu fico me perguntando, né? Qual que é essa dificuldade de dizer não? E por mais que a gente valie, por isso que eu acho que é tão interessante pôr os pais na sessão, né? Porque quando eu só os escuto e digo, mas você sabe que o não é tão estruturante quanto o sim, quanto o acolhimento, quanto o acolher. E aí tem muitas sessões onde você vê ali as crianças, né, que isso também é sintoma contemporâneo, é tanto transbordamento corporal que passam de um brinquedo para o outro e depois são ditas como TDAH, onde esse TDAH ele não tem uma perspectiva compreendida dessa narratividade, desse envelope pré-narrativo que falhou, desse diálogo tônico-emocional, desse início dessas construções do vínculo que foi falha. Então, é muito comum a gente com esses pais, que é isso que responde à pergunta da Vanessa, do que é essa clínica do Rojo, da função especular. E de, às vezes, a gente falar para uma criança, não, você não vai abrir o armário dessa forma. Ou não, isso aqui a gente já guardou.
com um tom mais enfático, a criança escuta. E eu digo: você viu, papai? Quando o não, é importante ela entender o que que é um não, talvez, e um não como é um não, né? E é isso que eu percebo que para esses pais eu acho que são N situações, essas frustrações, é o excesso do trabalho, é um desencontro do ritmo das minhas necessidades com a necessidade dos filhos, né? E eu acho que a cama compartilhada me dá a impressão, Melânia, que são hipóteses, né, para a gente pensar e construir. Mas muitas vezes eu me pergunto se essa cama compartilhada, ela vem também tamponar essa culpabilidade, né? Dessa ausência, não só de pais que passam 10 horas trabalhando, mas essa disponibilidade psíquica, porque esse filho, esse gap entre o filho idealizado, o filho fantasmático e o filho real, dilacera essas mães psiquicamente, narcisicamente. Então eu fico pensando se é uma maneira de tamponar, né, de tamponar esses conflitos, né, num encontro que é um encontro, né, narcísico, para tamponar um buraco da minha impossibilidade, ou da minha incapacidade, ou da minha sensação, das minhas frustrações como mãe também, né? Eu fico pensando, cada caso é um caso, mas isso é tão frequente que eu fico pensando se isso tem a ver também com esse imaginário de que da psicologia positiva, onde qualquer não, qualquer ausência, qualquer frustração. Sim, caiu. Parece que caiu de novo a Não, internet. voltei. Agora Voltou. Ah, voltou. moro Levanta. perto do aeroporto, aí começa agora os aviões passando, aí fica desestabilizada a internet. Eu acho que é isso, né, para se pensar, né, Melânia? Não sei se esclareceu um pouco essas hipóteses. Sim, sim. Obrigada, Melânia. Obrigada. Obrigada, Camila. Agora vamos escutar a Ana Boxar. Ana. Boa noite a todos, prazer estar aqui. Camila, prazer te escutar no Ping na Letra, coisas muito interessantes que você trouxe para gente, especialmente quando se diz sim e é não, ou se diz não e é sim, né? Outro dia eu dei um exemplo para uns pais, na modelização vocal, que eles levaram um susto. Falei assim, o que que vocês acham se vocês disserem para o filho de vocês, não grita, aqui nessa casa não se pode gritar. Quer dizer, a maneira como o sujeito convoca o Sim, outro na modelização da voz, claro que tem impactos, né? Mas a minha pergunta, Camila, é a seguinte: certamente, do ponto de vista do contato que a gente tem com crianças, adolescentes, há uma necessidade, sem dúvida, de que se construa alguma coisa na qual se possa apostar, né? Porque às vezes a gente pega sujeitos completamente perdidos do lugar que eles podem ocupar, né? No mundo, na relação com o outro, a meu ver, muito influenciados pelo paradoxo disso. Lá onde a gente quer colocar ideais, porque às vezes eles falham, e os pais, e acho que caiu de novo. estou É, tentando aqui ver se Voltou? pelos... Voltou, Pronto, então vamos voltou. lá. Acho que é. tem um paradoxo dos ideais que a gente deve pensar. Lá onde a gente toma crianças, adolescentes completamente perdidos na direção deles no mundo, é claro que isso advém primeiro de um excesso de idealização parental, né? Meu filho ou minha filha precisa fazer tudo, ser o melhor aluno, dar conta de tudo, ter tais e tais respostas, porque o mundo exige, que seria uma espécie de expectativa excessivamente idealizada nessa forma, como você muito bem apresenta, né? A gente vive uma sociedade em que o narcisismo ele ganha um estatuto assim muito poderoso, né? Quase, né? É um neonarcisismo assim muito recrudescido, né? Esse neonarcisismo contemporâneo, né? Que é muito perigoso e tantos sociólogos vêm falando tão bem disso. Mas em contrapartida
Eu nunca vi os pais, e você certamente não, e todos nós que trabalhamos a clínica, certamente não, os pais estão muito perdidos. Por quê? Porque, do ponto de vista do discurso do laço social, tem uma quebra de ideais. Então, minha pergunta é Isso. assim: como que você vê o encontro entre, de um lado, o craquelamento de referências, que a gente pode pegar por várias vias, desde a via da filosofia, né, em que os grandes discursos metanarrativos ficaram mortos, vamos dizer assim, até o picadinho contemporâneo, né, em que faltam referências. Uhum. Com isso encontra, de um lado, essa, digamos assim, esse declínio absoluto de referências narrativas, em termos teóricos. Uhum. Mas, no discurso dos pais, toda criança tem que ser assim, uma hiper, né? Alguma super qualquer coisa, uma super criança. E as crianças não dão conta disso também. E Não isso é um dão peso conta. também. E os pais não dão conta, porque aí eles perguntam para a gente assim: e agora? O que que a gente faz? Vou dar um exemplo rapidíssimo dessa pergunta que os pais outro dia me fizeram para uma pequena terrorista de. É uma criança, naturalmente, mas ela se tornou uma terrorista com 6 anos de idade. Ela cospe na babá, ela chuta a babá, ela chuta os pais, ela grita com os pais. Ela foi feita, digamos assim, por um método não convencional, né? Ela foi criada, ela foi gerada, né, de uma forma. Eles conseguiram fazer de alguma maneira, né, assim, uma fertilização fora do país, com permissão judicial e tudo mais. Então, foi uma criança muito cercada, eu diria assim, de ouro, né? É um Uhum. cristal, ela é um diamante, ela é uma pedra preciosa, tão Um preciosa, milagre. um milagre da natureza, tanto quanto eles ficam perdidos na direção dessa criança. Então, esse exemplo clínico, né, que eu me alonguei um pouquinho, é só para te perguntar o que que você pensa sobre esse encontro paradoxal entre querer que a criança seja o máximo, quando a cultura, na verdade, oferece o mínimo em termos de referência, né? Então, a gente tem aí uma categoria de excesso e outra de escassez. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que esse paradoxo, né, do excesso e da escassez, ele não vai permitir que é isso que a gente vê o desdobramento, né, sobretudo na adolescência, desses adolescentes tão passivos no Sim, desejo, né, nessa sim. posição de desejante, né, o sujeito desejante. Porque eu Uhum. acho que fica realmente, né, um investimento onde não é possível se dar, fica muito mais o investimento narcísico dos pais para esses Sim, bebês, para sim. essas crianças, do que o investimento pulsional. E aí não é à toa que essas crianças, né, quando lidam com esse não, ou com essa possibilidade de ver, né, a gente sabe que as crianças, elas se constroem na compreensão do bom e do má, né, do objeto bom e do É, objeto má, sim, da sim. mamãe boa e da mamãe má. Existe uma cisão hoje na clínica, né, onde essas mães, elas estão o tempo inteiro na busca também dessa parentalização idealizada, né? Do elogiar, do acolher, né? Onde qualquer não pode dar impactos, né? Num traumatismo. E aí eu acho interessante quando se diz de uma ruptura, né? Da cultura mesmo. Acho Uhum. sim que essa geração nova, que são essas crianças que chegam, elas têm uma ruptura com os próprios ideais de referenciais da própria parentalidade, Sim, né? Não é essa frase, mas meu pai me bateu, né? Qualquer não é visto quase como um espancamento, né? E a sim, gente tem sim. que entender, né, que talvez essa criança no infantil foi espancada, mas que não dá para só oferecer possibilidades, né, de um 880. Existem as Pois é. nuances. E você E vê que as a nuances gente não, fica não, nesse né? intervalo, a gente É uma fica numa parentalidade posição. que não é do meu pai, porque meu pai me batia, né?
e que eu também não sei qual é, porque é isso que a gente sabe, a parentalidade vem das referências do que a gente foi. Só que existe hoje um diálogo também, né, cultural e uma expectativa muito diferenciada, e me dá a impressão que essa parentalidade fica no limbo, né? Esse Fica ali. limbo, esse limbo, Camila, eu gostei da sua nomeação. Esse limbo, eu penso que é um dos nós da clínica com crianças e adolescentes contemporaneamente, porque a gente não pode se Sim, exceder, vamos dizer assim, nas ofertas. Não sei se você concorda com isso, de faça isso ou faça aquilo, porque no final das contas pode também não dar certo, a gente criar uma uhum, hiperidealização para esses pais, mas eles estão uhum, completamente perdidos. Então, essa paciência de que o analista precisa para construir esse limbo me parece um dos grandes desafios. sim. Você concorda com isso? E toda a hiperestimulação do ambiente. Assim, São Paulo, não sei se é uma realidade nacional, né? Vamos Uhum. escutar os colegas, mas São Paulo especificamente, as crianças elas passam 9 horas na escola. Sim. Hoje em dia, quase, sobretudo em bairros de classe média alta, quase você não encontra uma escola que não seja bilíngue, né? Isso. Onde isso fica muito na representação dessa criança idealizada, dessa projeção narcísica, né? Onde tudo que eu não fui, né? Meu Uhum. filho vai ser, até dominar a língua inglesa, por exemplo. Mas Então, vale a assim, gente hoje lembrar. Não sei se você concorda, Camila, mas vale lembrar, se a gente só inflar narcisicamente o sujeito, onde que fica uma boa constituição? Porque o anteparo para o eu ideal é o ideal do eu. E frente ao narcisismo, exatamente. ai de nós se não entrar a castração. Estamos É. perdidos, E aí a né? gente vê mas aí não vai muito longe, são esses adolescentes sem desejo algum, né? E É nós as também. crianças hiperestimuladas, crianças que têm as agitações, como diz o Goals, ele fala que nós criamos, né, somos uma sociedade, né, de hiperestimulação que criamos crianças TDAHs. E é que isso depois desampara na adolescência para esse adolescente passivo, inerte e totalmente alheio ao seu desejo. É Mas, isso, né? mas ele é uma espécie de robô mesmo, porque o imaginário fica tão cristalizado que ele fica muito sem saída, né? Sim, sim. Não tem muita saída, né? Não. Falta recurso simbólico, né? Bom, já falei bastante. Obrigada, Camila. Obrigada, Ana. Não sei se clareou um pouco a pergunta. Muito, bastante. É um debate que está em aberto, a gente continua, né? Sim, sim. Camila, tem uma questão do Michel. O Michel está dizendo: fico a pensar sobre o imaginário acerca de uma educação positiva, na qual o significante não é vetado. Recorro ao trabalho do negativo de Green, sendo o negativo um constituinte, né? Sim. Eu não sei se o Michel quer falar pessoalmente, mas ele mandou isso aqui no chat. É, Muito interessante, né? Essa relação, né? Do que é essa educação positiva, desse não, do negativo, né? Como a é, falha, né? A falta como constituinte, né? E é isso que a é. gente vê tanto na clínica, né? Quando a gente vai, né? Explicar o mesmo ali no próprio setting, mostrar que as crianças elas dão conta e precisam dar conta da vivência da frustração. Esses pais não dão conta dessa frustração que elas vivem. É nisso que eu fico pensando, se ali é uma projeção de uma geração de pais que também não dão conta da própria falta deles e da própria Sim. frustração. Fico pensando que diante de um filho que está ali numa intolerância à frustração, eles também têm que viver a própria frustração, né, da parentalidade, né, de será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou um bom pai? Isso não foi nada que eu imaginei, essa frase dessa família que, né, sexta-feira passada, o pai diz, eu estou exausto, eu trabalho 12 horas por dia, quando eu me programo no sábado para ir no parque com eles, e eles aprontam, né? E eu digo, o que que é aprontar? O aprontar é o imprevisível, é o caótico que faz parte da parentalidade, né? Eu acho que isso também pensa a maternidade,
é a concretude do imprevisível e da falta. E é isso que eu vejo que essa geração de pais não dá conta dessa frustração e da falta, e do imprevisível, né, do não controle, desse estado, né, dessa onipotência mesmo, né, de ter o controle do mundo e das coisas. A maternidade vem lá e joga na cara que nada disso existe. Aí eu penso que também tem algo da própria geração desses pais que não dão conta com esse negativo, É. E, né? consequentemente, né, Camila, eu fico pensando assim, quando a gente fala em parentalidade, a gente, né, de alguma forma fala dos pais, mas a gente sabe que cada um tem uma função, cada um tem uma posição. A mãe, a maternidade, tem uma função. O pai é um Uhum, representante da lei, ele tem uhum, outra função. E a criança, sim, diante dessas figuras, ela tem que se posicionar de uma forma diferente, né? E hoje, com uhum, esse declínio da função paterna, né? Muitas vezes com esse enfraquecimento da figura de lei que o pai pode estar representando, isso também está sendo, né, um é. agravante muito grande para esses nãos. Pois é, eu Não fico do pai. pensando, sem estender muito, esse é algo para a gente pensar, deixar aí como pergunta para vocês. Eu fico pensando de que hoje, a gente, pegando Freud, né, vamos revisitar Freud, de que o Sim. próprio filho é uma equação simbólica da falta. E eu fico pensando qual é a falta dessas mulheres hoje, qual é o lugar desses filhos, entra em alguma falta? Porque o que eu vejo hoje na clínica é de essa posição dessa função materna de uma maneira tão fálica, onde de uma necessidade de uma dupla exclusiva entre a mãe e a bebê e esse pai completamente de fora. De O fora, de discurso que a fora. gente vê desses pais é melhor eu não insistir para entrar, porque é tanta briga, é tanta confusão que eu prefiro ficar aqui na minha. E aí eu acho que tem um lado também de não entrar porque dá trabalho, porque também requer disponibilidade psíquica, né? Numa sociedade narcísica, numa sociedade de muito excesso de trabalho das minhas funções, então eu não entro, mas também eu não entro, será? Porque essa mulher, essa mãe, faz uma dupla tão fusional com esses filhos, aí eu acho que volta a questão da cama Sim. compartilhada, né? Hum. Que qual é o lugar da falta? Porque antes, se a gente pensar no Freud, o filho entra no lugar de uma não plenitude, né? Onde a mulher se dá ali como castrada e essa equação simbólica é de algo que me falta e que isso vem numa representação de um filho. Mas hoje tem essa falta, porque quando essas mulheres a gente escuta e que elas esperam tal ano, óvulo tal, FIV tal, tudo é tão programado. Qual foi o espaço dessa gestação psíquica? Qual foi o espaço dessa falta que pôde simplesmente imaginar, falando desse imaginário, de que um filho pode me completar? E de um filho me completar na dinâmica familiar, né? Pouco importa a homoafetiva, pouco importa de um casal junto ou não. E outro ponto muito importante, desculpa me estender, mas eu não quis colocar isso, mas joga aí como uma reflexão, porque senão ia abrir muito, é a questão da cama compartilhada, mas é da guarda compartilhada. Porque essas crianças hoje, cada vez mais, vivenciam Guarda a compartilhada. complexidade, né, dessa parentalidade da guarda compartilhada, onde eu faço 2 dias com a mamãe, 2 dias com o papai, 2 dias com a e aí fica como exercitar esse não, essa frustração, nesse lugar de culpa, onde eu tenho só 2 dias para estar ali com meu filho. Como eu vou sustentar esse não? Aí a gente volta na questão da ritmicidade, porque são crianças que vão vivendo essa descontinuidade. Alô? Estão escutando? Parou. Estou Vão escutando, tá vivendo ótimo.
vão vivendo essa descontinuidade, que é exatamente essa ausência de ritmo que não permite essa construção desse espaço de narratividade. Sim, E sim, aí sim. fica tudo desmantelado, né? Assim, a gente vê muito isso também em crianças, é, com essas duas casas, com essas duas referências, sem nenhuma descontinuidade. Os irmãos trabalham, às vezes, até integrar, e às vezes não é possível integrar, né? Tem uma Vamos pessoa agora. que está querendo te perguntar alguma coisa, Camila, que é A a Josiane. Josiane Oliveira. Vamos lá, Josiane. Camila, obrigada pela aula aí, ótima, né? E o livro também muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para Obrigada. você sobre esse pai que você falou que muitas vezes está excluído, né? Se na tua clínica você procura trazer esse pai e também como fazer esse holding que você falou, o holding do holding, pensando na questão da castração que não está acontecendo nas crianças hoje. Sim. Boa pergunta, Josiane. Para a gente pensar na castração, a gente sabe que a castração ela é constitutiva ao processo de subjetivação da criança. Mas eu gosto muito dessa ideia que é da psicanálise contemporânea, que essa construção subjetiva ela vai se dar pela presença e não pela ausência do objeto. O que seria essa presença? Que primeiramente é necessário esse encontro. Primeiramente é necessário esse encontro para que o bebê, para que a criança, ela possa gradativamente a internalizar essa experiência desse prazer compartilhado com o outro, que é só a partir do momento onde essa criança vai internalizar essa presença dessas referências parentais, que ela vai dar conta dessa separação. E que é isso que a gente vê tão claramente na clínica, o sintoma da angústia de separação, porque há uma falha desses vínculos iniciais, onde essa criança ela não pôde internalizar essa experiência do prazer compartilhado, da presença com a mamãe, por essa falha mesmo, né, que a função materna, quando eu digo materna, é o adulto que exerce ali, né, a função, a disponibilidade psíquica de ao encontro, né, as necessidades psíquicas e fisiológicas da criança, e que como esse adulto não pôde traduzir, metabolizar as mensagens enviadas por essa criança, que é muito esse modelo que a gente fala, né, dessa pulsão mensageira que o Roussillon fala, se cai no vazio. Então, acho que essa ideia, a criança só vai dar conta dessa ausência se o objeto foi internalizado. E eu acho que é nisso que a frustração, para responder a sua pergunta, ela só vai dar conta, a criança, se ela foi acolhida, internalizada. Tem uma pergunta da Lurdinha, que ela fez aqui no chat. Eu não sei se eu estou entendendo bem, Não, Lurdinha. não estou vendo. Será que você não quer falar pessoalmente a pergunta? Você está dizendo assim, o que Tem que abrir o demanda. microfone, Lurdinha. Lurdinha, seu microfone. Lurdinha. Bom, a pergunta que você. Vamos ver se ela pôs agora. Ela fez a seguinte pergunta: o que demanda uma mãe ou um pai quando se apresenta diante do analista encaminhada por uma escola, que aponta as faltas ou impossibilidades de sua criança, solicitando providências? Que lugar é aberto para esse analista? É, É. A gente vê tão hoje na clínica, né? Quando às vezes não é do é, pediatra, é da é, escola. Mas eu acho que da escola vem muito mais pesado esse lugar onde é. eu falhei, né? Tô aqui. Eu acho que é sobretudo acolher essa ferida narcísica dessa mamãe, de que será que eu tô falhando, né? Que é um ataque às vezes para essas mães, para algumas mães, terem uma sugestão de um encaminhamento. Então é nesse sentido que é fundamental
a gente poder potencializar essas mães. É fundamental fazer essas injeções narcísicas, como diz a Lasnik, para essas mães, que é fazer sessões em conjuntas e dizer: puxa, mas olha que legal, você viu como a mamãe gosta de brincar disso? É tão comum, às vezes, né? Mães, já recebi muitas que falam: não me pede para brincar, que eu odeio brincar. E aí, de repente, ela tá ali brincando de massinha. Eu falei, nossa, então tem coisas, brincadeiras que a mamãe gosta. Ah, eu gosto de massinha, mas essa coisa de brincar de boneca, e a gente vai entendendo, mas né, dessa idealização de que o brincar é só de brincar de boneca, mas o que a gente quer é construir momentos de um prazer compartilhado, que também é algo para essa mamãe escutar o que que me dá prazer nesse encontro. É brincar de massinha, é ler uma história, né? O que que é possível para essas mães? Isso é uma injeção narcísica que é construída, e daí desse lugar do analista Ela sabe, como objeto titular, né? Acho que é sobre tudo isso, de acolher essa mãe, né? Acho que é por aí, né? Não sei se eu sim, respondi. respondeu muito bem, muito bom, Uhum. né? Alguém mais quer? Ana Lúcia, você, vamos lá. Eu queria, assim, rapidamente, porque eu sei que o adiantar da hora já está Pois assim, é, é, mas queria agradecer, eu acho que questões que, né, para a gente sai com questões abertas, e isso que é a psicanálise, assim, é bom, né, a gente poder abrir questões. É, só uma sinalização assim, uma que me chama atenção, mas como musicoterapeuta, quando você traz muita questão da musicalidade, desse diálogo sonoro, dessa sonoridade, desse ritmo a que está Fábio, em jogo deixa eu nessa dar Fábio. constituição, nessa relação. E o diálogo tônico emocional. Diálogo tônico que vem de Valon, enfim, eu acho que ele é um É, conceito tão é. rico para a gente pensar nessa troca arcaica. E você traz algo que eu também acho que é importante para a gente pensar nesse arcaico de sujeito que nos pertence. E a gente que lida com crianças e adolescentes, ou na verdade a clínica de bebês, crianças e adolescentes, a gente precisa se haver com o nosso arcaico, né? Isso eu Sim. acho que é um grande desafio para quem, né, se escolhe, porque é uma escolha, né, da gente poder atender, a gente ter, enfrentar e se haver com o nosso arcaico. E quando a gente pensa em bebês pandêmicos, quando você trouxe, eu diria assim, e aí pensar na parentalidade, bebês pandêmicos é pensar em pais pandêmicos, né? Sim. Pensar na intolerância à frustração, eu diria a intolerância à frustração dos pais que não conseguem, e aí oferecer a frustração para os filhos, porque não tem como dar. E aí, como eu gosto de chamar Freud, Freudinho, porque eu gosto de deixar ele bem assim, perto e carinhoso, eu acho que a questão do narcisismo ela é fundamental para a gente pensar nessa questão da parentalidade. Tudo que está em Sim. jogo nesse narcisismo dos pais para poder, né, se haver com esse filho separado. Porque quando você fala até desses pais que buscam receitas, é não se haver com a subjetividade com outro diferente de mim. E eu tento Sim. formatar numa receita que não sei se alguém cabe, né? Então, está em jogo, né? A gente pensar no mínimo em 3 gerações, como diz a Françoise Doutor, para a gente pensar essa dinâmica. O Sim. narcisismo dos pais que está em jogo para pensar no narcisismo da criança. Eu diria E assim que que mais do que tudo isso reflexões, agradecimento e reflexões que vão abrindo, né, Camila? e que eu acho que o arcaico ele abre muita perspectiva para pensar essa sintomatologia contemporânea, que é essa aceleração das crianças, que é o transbordamento né, corporal, né, da gente pensar que há algo que falha antes do infantil, antes, que é esse arcaico, que é desse encontro inicial. Então, pensar, né, num desencontro, e o trabalho analítico seria exatamente propiciar condições de uma nova narratividade onde mãe e bebê possam se encontrar, né? Eu acho que é por aí, Obrigado, tá bom? Camila. Obrigada.
Queria agradecer novamente. Foi muito gostoso, muito bom, muito rico trocar com vocês, né? Para mim é uma honra, foi uma honra participar. Fico muito agradecida também, né, pelas referências do meu livro, né? Espero que a gente possa ter outros espaços também de trocas, né, de interlocuções. E agradeço, fica aqui com o meu agradecimento imenso para vocês, né? E A até gente, breve. Obrigada, Camila, muito obrigada. Foi ótimo a sua participação. Você foi muito generosa, contribuiu muito nas perguntas e em tudo. Vamos te agradecer muito. Obrigada. Tá bom? Obrigada. obrigado, Camila, obrigado a todos e aguardamos vocês amanhã às 9 horas da manhã para a gente dar continuidade, né? Melânia quer falar alguma coisa? Melânia, Não, lembrando que o link é o mesmo para todos os Sim, o momentos, link é o tá? mesmo. Tá bom. então até Obrigada. amanhã. Obrigado, Camila, Até- obrigado a todos e todas. Tchau. Tchau, para vocês. Beijo. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Até amanhã.